Uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Olá, irmãos e irmãs, bom dia! Eu sou Antônio Lopes e estou ministro da palavra na área missionária Santa Dulce dos Pobres, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. E tenho a honra de vir partilhar o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje, 6 de novembro de 2025, primeira semana do Advento. Meus queridos, eu espero que este áudio os encontre com saúde e, se assim não for, que os encontre com fé e esperança que tudo vai passar, tudo vai dar certo. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículo 1 e versículos 6 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Versículo 35. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pastor de Israel. O evangelho de hoje mostra a compaixão de Jesus para com o seu povo, feito como ovelhas sem pastor. É importante lembrar que Deus, no Antigo Testamento, preparou o seu povo, e ele, como pastor dos pastores, nos recorda no Salmo: o Senhor é o pastor que nos conduz. Salmo 22. Ora, por que o pastor é necessário? Porque as ovelhas são animais indefesos que podem desviar-se facilmente, cair em perigos, abismos, ser atacados por lobos. Daí ser necessário um pastor disposto a colocar a vida em risco para protegê-las dos perigos. Estar com elas e orientá-las. A voz do pastor é importante e as ovelhas têm a capacidade de distinguir a voz e o chamado dele e ir ao lugar em que o pastor a convoca. Pois bem, nessa realidade é um símbolo para dizer que Deus é o verdadeiro pastor de Israel.
No entanto, no Antigo Testamento, Deus instituiu certos ungidos, seus encarregados de conduzir o mesmo povo. Quem eram esses ungidos? Eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Eram três classes, três funções de ungidos pelo Espírito Santo, ungidos por Deus para guiar o povo. O sacerdote na santificação, nos sacrifícios, na oração e na intercessão. Os profetas dando ao povo a palavra que vinha diretamente de Deus, e os reis governando, pondo a todos em ordem e protegendo-os dos perigos que tinham de enfrentar. Ora, acontece que esses ungidos, do Antigo Testamento, foram quase todos caducando, pouco a pouco, porque não corresponderam ao chamado de Deus. O profeta Ezequiel traduz claramente a lamentação de Deus pelos pastores de Israel, que ao invés de servir as ovelhas, se serviam delas. Jesus aqui vê essa mesma realidade. Os líderes religiosos de sua época maltratavam o povo, dispersos como ovelhas sem pastor, presas de Satanás. Jesus é o arquipastor, para usar a linguagem da primeira carta de São Pedro, o pastor supremo que vem cuidar do seu povo e dar a vida pelas ovelhas. E é isso que diz o próprio Jesus no capítulo 10 do Evangelho de São João. Meus queridos irmãos, é preciso pedir bons pastores. No entanto, Jesus nos recorda no Evangelho de hoje que ele não quer desempenhar essa função sozinho. Ele quer instrumentos, novos pastores, ou sejam, os sacerdotes do Novo Testamento. Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os 12, deu-lhes poder, enviou-os para ensinar. Notemos como Jesus instituiu esses novos pastores. Ao longo dos séculos, a igreja, com a providência de Cristo, sempre teve pastores. Também teve seus momentos de crise, principalmente quando os pastores falharam na sua missão. Estamos vivendo um período semelhante em que, infelizmente, os que deveriam ser pastores não têm a intimidade e a amizade com Cristo necessárias ao seu serviço. Assim, o povo termina sem quem lhes oriente, aponte o caminho, diga o que é certo e errado, ensine o que fazer para salvar a própria alma. Parece que de fato, vivemos um tempo de castigo, com a ausência de pastores e muitas ovelhas perdidas, desviadas. Como resolver o problema? Nosso Senhor nos diz no Evangelho: pedi, pois, ao Senhor da messe. Peçamos a Deus insistentemente sacerdotes segundo o seu coração e o imaculado coração de Maria. Sim, porque o sacerdote é uma forma de presença de Deus, é um advento de Deus. Um bom padre é um advento de Deus, é uma presença do Senhor, uma presença divina na vida dos outros. Rezemos suplicando, peçamos sacerdotes conforme o coração de Deus. O que vemos, meus queridos irmãos, são as pessoas no mundo vagando como se não tivesse nada mais na vida.
como se o céu não existisse, como se o inferno não fosse uma possibilidade daqueles que não caminham segundo a vontade do Senhor. Porque falta pastores, porque falta quem os guie, porque falta quem os conduz, porque alguns, em vez de servirem as ovelhas, se servem delas, como verdadeiros artistas na televisão, nos meios de comunicação, prometem milagres, prometem resolver problemas, e o povo continua vagando como ovelhas sem pastores. Peçamos então ao Senhor: enviai ovelhas ou enviai pastores para cuidar deste rebanho, para que não vivam desamparados. O Senhor compreende, o Senhor entende a realidade e ele, com certeza, suscitará no meio de nós verdadeiros pastores, capazes de conduzir o seu povo. Você é chamado a ser um desses pastores também. Bom dia! E a paz do Senhor esteja com você aonde você estiver e aonde quer que você vá. Bom dia! Endireitai os seus caminhos, pois ele vem, e logo mais avistareis